Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje irei falar sobre um dos filmes clássicos que passou muito no SBT e que você provavelmente pode ter assistido nessas belas e modernas fitas VHS, o Máscara. All that is about to change. Because Stanley Ipkiss is not the man he used to be. Who can? Muitos devem lembrar de vários filmes da época, uma época em que o mais provável que você tenha conseguido assistir foi justamente com as videolocadoras e depois talvez quando passou no SBT. Diz você aí, quantas vezes você já viu esse filme? O filme é um clássico e para quem não lembra é um filme de comédia de 94, dirigido por Chuck Russell, estrelado pelo memorável Jim Carrey, interpretando Stanley, e a memorável Cameron Diaz como Tina, até mesmo porque foi sua estreia como atriz nesse filme. E fazendo um breve resumo para talvez alguém que não conhece esse filme, ele mostra a história de um funcionário chamado Stanley, um cara totalmente azarado e largado que vive com problemas e vive brigando com uma dona da pensão em que mora, junto do seu cachorro chamado Milo. Só que certo dia, ele acaba encontrando uma misteriosa máscara Vic no rio e acaba obviamente levando para casa. E ao chegar ao seu apartamento, Stanley coloca a máscara no rosto e de repente se transforma naquele ser não identificado, porém totalmente louco e com poderes fantásticos. E aí se desenrola toda a história, pois ele pode realizar seus desejos, seja para o bem ou para o mal. E você pode se perguntar nesse exato momento, tá, mas o que temos de curioso sobre esse filme? E aí que eu te respondo, muitas coisas interessantes, como por exemplo saber o significado da máscara, pois como notamos no filme, durante o desenrolar descobrimos naturalmente que essa máscara encontrada por Stanley abrigaria o espírito do próprio deus da travessura, o deus da trapaça chamado Loki, aquele que participou dos Vingadores, e por isso quem utiliza essa máscara ganha todo o poder. Só que originalmente a intenção do diretor era de incluir uma cena que serviria de prólogo para toda a trama e como essa máscara surgiria, tanto que no início mostraria uma embarcação de vikings chegando até devido à localização dos Estados Unidos, colocando a máscara em um baú com forma de tesouro e bem escondido para enterrar na praia e partir, deixando o objeto para que ninguém mais o encontre. Tanto que nas cenas no bônus, para ser mais exato para quem viu, mostra uma escavadeira atingindo e abrindo acidentalmente o baú, liberando a máscara, que mais tarde seria encontrada pelo próprio Stanley. Então tudo ficaria ligado para dar mais sentido, mas preferiram por não inserir tais cenas. E muita gente fica curiosa para saber se essa história, enredo, personagens foram criados e surgiram da mente do estúdio, diretor ou algo do tipo, mas a verdade é que o personagem é visto de uma HQ, e foram criados por Mike, John e Doug no ano de 82, nas versões em história em quadrinhos. Só que a história é um tanto quanto peculiar e diferente, tanto que os personagens eram violentos sem todo esse lado do humor, sarcasmo e comédia como conhecemos no formato do filme. E nos quadrinhos, a máscara é um artefato voodoo feito com pedras mais duras que aço e valiosas, e eram conhecidos como Jade, além de mais detalhes como nariz, olhos, que fazia mais sentido mesmo. Além do fato curioso, nos quadrinhos ela é uma máscara voodoo de uma tribo africana, enquanto no filme é curiosamente uma máscara Vic, e que permitia quem usasse, como falei, poderes mágicos, podendo realizar todos os seus desejos. E o Stanley, ainda na versão dos quadrinhos, encontra a máscara em uma loja de antiguidade e com os mesmos poderes. Só que, como falei, a história era mais violenta, tanto que após realizar as vontades de seu dono, ela começava a controlar suas ações e destruir a sua vida, similar como em algumas cenas do filme. E nos quadrinhos, o Big Head, assim chamado que usava a máscara, se tornava violento e geralmente o protagonista acabava morrendo na história, porém sempre liberando a máscara para que em outras histórias um novo personagem a usasse. Diferente do filme em que ele é um personagem mais cômico, zoeiro, inspirado em clássicos desenhos como Pernalonga, Patolino, Pica-Pau e o próprio Taz, e obviamente que não matariam o protagonista no filme. E ainda a respeito do filme, a princípio a pessoa só se tornava uma pessoa violenta se ela já fosse o vilão da história, uma pessoa com muito ódio, como vimos no caso do próprio gangster Dorian. E outro fato do filme, como citei lá no início, tivemos Jim Carrey, incrível com suas atuações como na maioria dos filmes, mas em especial esse que ainda completava seu ciclo no início da carreira. E tivemos um cara um pouco mais chato também, inclusive, que aposto que vocês lembram, Tenente Calloway, interpretado por Peter, um oficial que está sempre no pé do Stanley investigando e tentando provar que ele é sim um máscara. E nos quadrinhos, o tenente também participou dos quadrinhos. Ele também chegou a usar a máscara e se tornou um justiceiro da HQ, limpando totalmente a cidade dos bandidos e acabando com a criminalidade, se tornando cada vez mais violento e sádico por um lado. E mudando de personagem para agradar os jovens e plantão, surpreendentemente tivemos Cameron Diaz, que acabava de estrear na carreira de atriz. Isso porque no filme Tina seria interpretada pela atriz Anna Nicole, mas pelo destino e outros fatores, enquanto saía de uma agência de modelo, os produtores estavam procurando figurantes para o filme quando viram e se encantaram com a beleza da Cameron Diaz e decidiram por tentar aproximar ela no papel principal, mesmo não sabendo se ela sabia atuar ou não.
Só que o que ninguém imaginava é que ela nunca tinha atuado ou muito menos sabia fazer isso direito, e por isso passou antes por aulas de teatro, aperfeiçoamento, treinamento, e depois de mais de 10 audições foi aprovada para o papel, uma semana antes do início das gravações. E como já foi corrido os testes para aprender o básico das atuações nas cenas de canto, em sua apresentação ela teve de ser dublada pela Susan Boyd, e não aquela que ficou famosa cantando, aquela era Susan Boyle. E voltando a falar do personagem principal, temos o Máscara com sua roupa clássica, que aliás carrega uma curiosidade interessante. Jim Carrey revelou que o terno amarelo, utilizado exclusivamente no personagem, teve inspiração em um traje criado por sua mãe, em um momento muito marcante em sua vida, que foi em uma das suas primeiras sessões de comédia stand-up, momentos em que esteve frente às câmeras. Well, ladies and gentlemen, I'm really thrilled to be here because the Comedy Store is very special to me. You know, when I was a teenager, I used to watch people like Richard Pryor and Robin Williams on television and think, I can do that. E se você quer saber como foi feita a transformação do ator como personagem, não se resulta computação gráfica ou algo do tipo como atualmente. Toda aquela magia que vemos é na realidade por trás um simples processo de composição, efeito e maquiagem. Inclusive seus dentes brancos ao extremo, que nem seria usado apenas nos momentos em que estivesse quieto, estava ali no manequim parado, porém Carrey achou tão legal e cômico que resolveu manter no máscara, e com isso teve de investir um bom tempo ensaiando e falando com aquela dentadura bem desproporcional, mas que obviamente deu um destaque a mais. E no fim das contas, o filme foi um sucesso na época, pois o orçamento para ele foi de apenas 18 milhões, sendo que nas bilheterias mundiais a quantia arrecadada foi de 320 milhões. E olha que muitos assistiram por anos e assistirão caso passe novamente, pois entra para o gênero que eu mesmo adicionei em casa, não importa se eu já vi, eu vejo de novo. Mas a única coisa que infelizmente não tivemos o gostinho de ver foi a sequência do filme, pois provavelmente seria muito interessante uma continuação com Jim Carrey e o louco da máscara, e eu vou te explicar o porquê que não tivemos. Muitos não sabem, mas após o lançamento nos cinemas, o filme foi anunciado por uma revista que Jim Carrey retornaria sim na sequência do filme, tanto que a revista estava promovendo um concurso onde o vencedor participaria do filme, porém como vimos, Jim Carrey recusou reprisar esse papel e os concursos referentes foram cancelados discretamente. Pois em uma entrevista em meados de 95 em um programa ele revelou que chegaram a oferecer um valor de 10 milhões de dólares para estrelar Máscara 2, mas ele recusou por um motivo em particular especial, pois de acordo com ele, suas experiências e consequências nunca foram tão positivas quanto seu primeiro filme, assim como Ace Ventura, que o segundo não deu tanto sucesso quanto o primeiro, apesar de ter feito recentemente uma sequência de Debi Lloyd 2, então isso pode ter mudado depois de muitos anos. E por isso geralmente não veremos muitas vezes uma continuação de clássicos filmes assim como Todo Poderoso, porém ficamos com a aposta do estúdio que foi o filho do Máscara, e que também mostra Odin, o grande deus da mitologia nórdica, na qual descobre sobre a criança Máscara e manda seu filho Loki, justamente o deus que criou a Máscara, para recuperar o objeto enfeitiçado que ele criou e a criança gerada por causa dele, e justamente foi considerado também uma das piores sequências da história do cinema. Então ficou aquilo. No fim acabou dando uma lógica igual para quem conhece as HQs, toda a nova história com um novo personagem para usar a máscara. E por hoje é só, pessoal, espero ter gostado. Não se esqueça que você pode me seguir no Instagram ou no Twitter para saber mais sobre o que rola até o lançamento do próximo vídeo. E não se esqueça também, sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo. Nos vemos na próxima e até mais.